Olá pessoal, neste exemplo eu vou continuar trabalhando com vocês a manipulação de conteúdos com JavaScript, tá? Só que esse exemplo vai ser um pouquinho diferente do exemplo anterior. Por quê, pessoal? No exemplo anterior nós manipulamos valores de inputs, né? E para manipular os valores do inputs, né, nós usamos lá o atributo value, né? Então os inputs eles têm esse atributo value que trata-se do valor que foi preenchido dentro dos inputs, né? Porém, né, a maioria dos elementos HTML não tem esse atributo value, né? Então nós trabalhamos nos outros elementos HTML com os conteúdos internos, né? É o caso aqui, por exemplo, do parágrafo, né? Então o parágrafo tem aqui o conteúdo interno dele, né? Então esse exemplo eu vou mostrar para vocês como que nós poderíamos fazer algo parecido com o exemplo anterior, né? No qual a gente copiou um valor de um campo para o outro. Neste exemplo a gente vai copiar um conteúdo de um parágrafo para uma div, né? Então nós temos aqui um parágrafo que tem esse texto como conteúdo inicial. A gente vai copiar esse texto como conteúdo, né? A gente vai definir esse texto, vai acessar esse texto dentro do parágrafo e vai definir esse texto, né? Atribuir como conteúdo dessa div, né? Essa div que está vazia, tá? Para isso a gente vai fazer uma ação bem parecida, né? A gente vai usar aqui a função copia, né? Então repare, nesse exemplo aqui eu tenho o primeiro parágrafo, depois eu tenho um botão e depois vem a div, né? Vou abrir aqui o exemplo para a gente ver, ó. Vou abrir aqui no navegador. Já está com um pouquinho de zoom aqui para a gente visualizar. Então aqui eu tenho o parágrafo, né? Qual que é a ideia? Cliquei no botão, a minha div está aqui embaixo. Eu cliquei no botão, ele vai copiar o conteúdo que está aqui em cima no meu parágrafo e cola aqui. E cola não, né? E atribui como conteúdo da minha div, tá? Como que eu faço isso, pessoal? É parecido com o exemplo anterior, mas tem algumas diferenças, né? Então eu vou usar aqui o ID da mesma forma, né? Então para acessar o conteúdo do meu parágrafo, eu preciso saber qual o ID do meu parágrafo. Aqui no caso eu atribuí P1 como ID, né? E aí para atribuir o conteúdo novo aqui dessa minha div, eu preciso também do ID dela, que é D1, né? Vamos ver então lá a nossa função copia, né? Então assim que a gente clica no botão, ele aciona essa função copia. Vamos ver como que a função copia está fazendo. É bem parecido, né? Só que quando eu vou copiar, né, quando eu vou acessar o valor que está dentro do parágrafo, ao invés de eu usar um ponto value, né, o parágrafo ele não tem um value, eu vou usar o inner.html, que é o atributo que vai me retornar qual que é o conteúdo interno que está presente dentro desse parágrafo, né? Então, dentro do documento HTML, eu vou pegar o elemento que tem o ID P1, que é o meu parágrafo, né? E vou acessar o inner.html dele, o HTML interno dele, ou seja, o conteúdo que está presente dentro do meu parágrafo. E aí eu atribuo esse conteúdo para a variável t, né? Na linha de baixo agora eu pego esse conteúdo que está na variável t, que estava no parágrafo, e vou atribuir para o inner.html, né? Para o conteúdo interno do meu elemento D1, né? Que é a minha div, né? Então o que mudou aqui em relação ao exemplo anterior é que agora nesse exemplo eu estou usando inner.html, né? Porque o objetivo é trabalhar aqui com os conteúdos dos elementos. Sempre que eu for manipular o conteúdo do elemento, eu uso o inner.html, né? Então acessei o inner.html do P1 e salvei na variável t, atribuí na variável t, depois peguei da variável t e atribuí aqui no atributo inner.html, né, no conteúdo interno da minha div D1, tá? Então foi assim que funcionou aqui o exemplo, né? Onde eu copio o conteúdo do parágrafo e atribuo como conteúdo da div. Certo, pessoal? Então, aguardo vocês nos próximos vídeos.